Olá, pessoas! Beleza? Mais uma semana no Matemática Leve. Iniciando nossa mini aula, hoje revisaremos sistemas de coordenadas. Existem 4 possíveis sistemas de coordenadas que a gente utiliza em cálculo. O sistema de coordenadas retangulares ou coordenadas cartesiano, que é aquele que tu aprende na escola, x e y. Os sistemas de coordenadas polar, o sistema de coordenadas cilíndrico e o sistema de coordenadas esféricas. Cada um deles é apropriado a determinados tipos de problema. A gente utiliza um sistema de coordenada ou outro para facilitar a vida. A gente consegue enxergar melhor o problema conforme um sistema ou outro de coordenadas mais adequado. Hoje iremos revisar o sistema de coordenadas polares. Vamos lá. Sistemas de coordenadas polares. Então, hoje a gente vai definir o que são coordenadas polares. Quando a gente marca um ponto no plano cartesiano, um ponto qualquer, sei lá, um ponto P, de coordenada x e y. O sistema de coordenadas cartesiano, ele simplesmente me dá essas alturas. A altura em x e a altura em y, a distância em x e a altura em y, melhor falando, né? Mas no sistema de coordenadas polar, o que me interessa é o ângulo. O meu ponto P, um ponto P qualquer aqui, ó, ele vai ter coordenadas R e θ. R vai ser a distância da origem até o ponto. Então, R, vamos pensar em raio. E o θ é o ângulo que esse segmento faz com o eixo polar. Então, as minhas coordenadas do meu ponto, o lugar do espaço que ele vai estar, é a distância até a origem e o ângulo que o segmento de reta faz com o eixo polar, que pode ser o eixo X, se tu quiser. Se tu observares aqui, ó, eu fiz outro sisteminha. Tá aqui o eixo polar, tá aqui a origem O, e eu tenho esse pontinho aqui, é R, θ, se eu pensar que aqui é θ, e esse outro aqui, o ponto que está para trás, para este mesmo θ, é menos R, ó, se eu tenho a mesma distância para trás, se eu estou pensando nesse ângulo. Pensa, ângulos positivos, eu estou sempre no sentido anti-horário. Ângulo negativo, eu estou no sentido horário. Significa que o mesmo ponto, eu posso ter diversas coordenadas. Quer ver, ó? Olha para cá. No sistema eu escrevi até, ó, no sistema de coordenadas polares, cada ponto pode ter muitas representações. Ó, observa aqui, ó. Eu posso pensar nesse eixo polar e esse R aqui como valendo 1. E eu fiz 1 para todos, tá? Então, esse tamanho aqui vale 1 para todos. Tá? Todo mundo aqui vale 1. Se eu pensar em andar menos 3/4, o meu θ aqui, ó, eu andei nessa direção, ó, eu andei para trás. Então, esse θ aqui é menos 3π ou 135 graus, se a gente pensar, né? Então, o meu ponto aqui, P, tem coordenada polar 1, porque é a distância até a origem, e menos 3π, porque eu fiz o meu ângulo no sentido horário. Da mesma maneira, eu podia pensar, ó, no mesmo lugar aqui, ó, o mesmo ponto P, e eu podia representar ele como 1 e 5π. Se eu pensar 5π, eu estou pensando nesse ângulo aqui, ó. Esse aqui é o meu θ, 5π. Eu fiz na direção anti-horária e eu andei 5π. Lembra, né? Cada metade de quadrante é π. Então, eu tenho 2π, 4π, mais 1π, 5π. Percebam, a distância até a origem é a mesma, 1. Olha como mudou as coordenadas. Já aqui, olha esse, 1, 13π. 1 é essa distância aqui, até aqui. Aqui está meu ponto P. E o 13π significa o quê? Que eu dei uma volta inteira é 8π, né? Então, eu dei uma volta completa, no sentido horário. Anti-horário, porque eu estou positivo. Uma volta completa é 8π. Mais 5, porque 8 mais 5 é 13. Então, eu dei uma volta,
mais 5. Esse aqui é o meu θ, igual a 13 π quartos. Então, dei uma volta e mais 5 π quartos. E eu estou no mesmo lugar, mas a minha coordenada, ó, é diferente. Olha esse outro aqui, ó, se eu pensar que para o lado de cá eu tenho menos R, né? Para lá eu tenho R, para cá eu tenho menos R. Então, aqui eu tenho menos 1. E eu andei π quartos, tá vendo que o meu θ está positivo? Ó, então, eu andei no sentido anti-horário. Então, meu θ está aqui, ó, π. Ó, aqui embaixo eu escrevi de forma resumida, né, de forma sucinta, para voltas completas no sentido anti-horário. Uma volta completa no sentido anti-horário tem comprimento 2π. Então, se eu dou aqui, eu estou pensando com um N valendo, um N é um número inteiro, valendo 0, 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho um número par de voltas e aqui eu tenho um número ímpar de voltas, ó, 2N mais 1. E aí, sempre que eu dou uma volta completa, eu caio no mesmo lugar. Então, eu escrever R θ mais 2Nπ é absolutamente equivalente a menos R θ mais 2N mais 1π. Repito, esse resuminho aqui é para voltas completas. Aqui eu dei um exemplo onde a gente não deu voltas completas e a gente está representando de forma diferente o mesmo lugar em coordenada polar. Aqui eu fiz o gráfico de um ponto qualquer em coordenadas cartesianas, ó, essa distância aqui é x, esse tamanho aqui é x, essa altura aqui é y. Para vocês enxergarem a diferença das coordenadas polares, ó, essa distância da origem até o ponto é r e esse ângulo aqui no sentido anti-horário é o θ. Certo? Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo, certo? Ó, aqui o R é a nossa hipotenusa, X é um cateto e essa altura aqui é Y, que é outro cateto. Se a gente lembrar, ó, que cosseno daquele ângulo é cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, que é X, sobre a hipotenusa, que é R. Se a gente isolar o X, ó, daqui sai que R cosseno θ é igual a X, que é a relação que eu coloquei aqui. Da mesma maneira, seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto a θ é Y e a hipotenusa R. Então, se a gente isolar o Y, ó, o R está dividindo, passou para lá multiplicando, R seno θ é igual a Y, que é a relação que eu coloquei aqui. Se eu utilizar aqui, ó, essas duas informações e fizer x ao quadrado mais y ao quadrado, ó, x ao quadrado vai ser r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Y ao quadrado vai ser r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Ora, x ao quadrado mais y ao quadrado, se eu colocar o r ao quadrado em evidência, vai sobrar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a quanto? R ao quadrado vezes 1. Essa aqui é uma relação identidade trigonométrica fundamental. Então, daqui que saiu essa informação aqui, ó, que R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E utilizar essa relação facilita, ó, e muito a nossa vida, tu vai ver no problema a seguir. Esse problema é um problema clássico, onde a utilização da coordenada polar cai perfeitamente, ó. Avalie a integral dupla em R de e na x quadrado mais y quadrado dy dx, onde R é a região semicircular limitada pelo eixo x e a curva y igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, percebam, essa função aqui está sobre e o limitante é a região semicircular y igual a 1 menos x quadrado. Então, isso aqui é o z e isso aqui é a minha região base. Essa curva está sobre, né, essa limitação. E a gente quer encontrar o valor dessa integral aqui. Daí, pessoas, o que a gente tem que pensar? Essa função aqui, ó,
E na x quadrado mais y quadrado é o mesmo que e na x quadrado vezes e na y quadrado. Ó, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Por que eu estou te chamando a atenção disso? Porque tu tem que integrar essa região em y primeiro e depois em x. E isso aqui, ó, integral de e na y quadrado, e na x quadrado, não é uma integral trivial, não é uma integral elementar, não existe um processo analítico, nenhum método de integração exato para te dar o resultado dessa integral. Só existem aproximações numéricas por séries de potência, por ferramentas numéricas de aproximação do valor dessa integral. Então, esta não é uma integral elementar. Então, para isso que a mudança para coordenadas polares é efetiva. Se tu perceberes, ó, eu tenho, e essa curva verde é y igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. É a minha curva limitante. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que enxergar o R, ó. O R é a distância da origem até aqui. O meu R, ó, vai variar de 0 até 1. Então, o meu R... Vou colocar aqui o meu limitante. Meu R é menor ou igual que 0 e maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. E o θ? O θ é o ângulo aqui que a gente vai pegar no sentido anti-horário. Esse é o meu θ. O meu θ, ele vai de 0, que ele está aqui, ó, que é quanto ele vale 0. Aí ele vai π meios, parará, até π. Então, o meu θ, ele está variando. Ele é maior ou igual que 0, menor ou igual que π. O que mais que eu tenho de informação? Eu sei, há pouquinho a gente viu, que a relação fundamental x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, esse expoente aqui, ó, virou r ao quadrado, certo? E aí, na minha mudança de variáveis, ainda tenho dy dx. dy dx. É uma prova um pouquinho mais comprida para a gente fazer, tá? Mas aí se tu acha aí, eu posso fazer outro dia. Mas dy dx é equivalente a r dr dθ, tá? Repito, ficou feinho aqui. Essa prova eu posso fazer outro dia, tá? Mas essa mudança de variáveis aqui, essa mudança é equivalente. Então, fazendo toda essa mudança aqui na nossa integral, a nossa integral vai ficar e na r ao quadrado, né? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. E dy dx é r dr dθ. Ora, o r está variando entre 0 e 1 e o θ está variando entre 0 e π. É essa a integral que nós temos a avaliar. Ora, para resolver essa integral aqui no meio, ó, essa primeira que a gente integra de dentro para fora, né? Aqui eu vou usar o método da substituição de variáveis, ó, para a gente integrar rapidinho. O meu u vai ser r ao quadrado, derivada de u em relação a r é 2r, então du sobre 2 igual a r dr. Fazendo essa mudança de variáveis interna ali, ó, nossa integral vai ficar de 0 a π, integral de 0 a 1, te liga que o limite é de r, e aqui vai ficar 1 meio de e na u du, e o dθ tá lá fora. Ora, integral de e na coisa é e na coisa, né, pessoas? Então, aqui vai ficar, vou continuar aqui do lado, integral de 0 a π, 1 meio, integral de e na u, só que o nosso u é r ao quadrado, e isso avaliado entre 0 e 1, dθ. Então, isso aqui é um 2, certo? Ficou feio, né? Isso aqui é para ser 1, 2. Então, agora, avaliando aqui, eu vou ter ainda a integral de 0 a π, e eu vou avaliar isso aqui, vai ficar 1 meio. Primeiro substitui o 1, vai ficar e. Menos, quando substitui o 0, e na 0, 1. É isso que a gente vai integrar em relação a θ. Então, a nossa integral vai continuar aqui. Ó, integral de 1 meio e menos 1 dθ. Vai ficar 1 meio vezes e menos 1 θ. Isso aqui é uma constante, né? E essa integral a gente vai avaliar entre 0 e π. Quando eu troco π aqui, vai ficar 1 meio e menos 1 π. Quando eu troco o 0, ora, qual é o resultado dessa integral? π meios e menos 1.
Percebam que o uso das coordenadas polares foi fundamental para a gente poder resolver essa integral, que não era uma integral trivial. E aí, curtiu a mini aula de hoje? Noutra oportunidade, a gente revisa os outros sistemas de coordenadas, o cilíndrico, o esférico. Hoje foi só o polar. Agora eu fui. Beijos meus e do caboclo.